Café Concursos e o nosso retorno ao estudo de pontuação. Nosso segundo segmento. Caros alunos, vamos acompanhar então o uso de outros tipos de pontuação que não a vírgula. A vírgula foi vista no segmento anterior. Comecemos aqui pelos 2 pontos. Há 4 empregos dos 2 pontos. O primeiro deles, citação. Eu vou citar palavras de alguém, tá? E aí eu tenho uma frase anterior que vai mencionar essa citação, e a separação entre a própria citação e a frase anterior se dá pelo emprego dos 2 pontos. Exemplo. Afirmou o presidente Trump na sua última entrevista aos jornalistas. 2 pontos. Faço questão de erguer o muro entre Estados Unidos e México. Faço questão de erguer o muro entre Estados Unidos e México. A frase está colocada aí como foi dita, um discurso direto, como foi dita pelo presidente Trump. Mas vejam que antes da frase dita pelo presidente Trump, há a apresentação dessa frase e a menção de quem está falando a frase, não é? Em entrevista aos jornalistas, afirmou o presidente Trump o seguinte, 2 pontos. E aí vem a citação, nosso primeiro elemento de emprego dos 2 pontos. Né? E vem a citação. Se estiver escrevendo, coloco entre aspas a citação e aí tem as palavras do presidente dos Estados Unidos. Segundo caso do emprego de 2 pontos. A enumeração. Eu comprei material escolar, 2 pontos. Lápis, régua, borracha, caderno, todos separados por vírgulas, elementos de mesma função ou enumerações. Regra de uso de vírgula. Mas antes da enumeração, eu tenho os 2 pontos. Os 2 pontos introduzem, na verdade, a enumeração. Eu comprei material escolar, 2 pontos. E eu enumero o material escolar, né? Do lápis, a caneta, a borracha, etc. e tal. Temos o segundo caso do uso de 2 pontos. Terceiro caso, um aposto explicativo, uma explicação. O garoto disse a verdade, 2 pontos. Não havia furtado a carteira. O garoto disse a verdade, 2 pontos. Não havia furtado a carteira. Temos um terceiro uso dos 2 pontos. E o quarto uso, o diálogo. Repetindo uma frase que eu já usei. Disse o jovem a bela donzela. 2 pontos. E aí vem a fala do jovem. Um travessão. Emprego do travessão, então, para mudança de interlocutor, depois então vem a fala do jovem. Fica comigo esta noite e calor aqui tu terás. Novamente o narrador. Respondeu prontamente a bela moça, a bela donzela. 2 pontos. Novo travessão. Prefiro o ar-condicionado. Temos aí então um diálogo entre um jovem e uma bela donzela. E o narrador vai introduzir cada um dos diálogos com os 2 pontos ali, né? Disse o jovem à bela donzela, 2 pontos. Né? Respondeu a jovem, a donzela, 2 pontos. Portanto, eu tenho a introdução dos diálogos ali, com a fala, com a escrita do narrador, e com o travessão, a fala dos personagens. 4 usos para os 2 pontos. Citação das palavras de outrem, discurso direto, enumeração, um aposto enumerativo, portanto, explicação, um aposto explicativo, e ainda o diálogo, com o apoio também do uso de travessões. Né? Um discurso direto também, porque tem a fala dos personagens, como eles a fizeram, né? Fizeram a fala. Então, 4 usos para os 2 pontos. Temos agora o ponto de interrogação. Empregado em português só ao final da pergunta, nunca antes, como no espanhol, só ao final, e indica frases interrogativas diretas. Presença do ponto de interrogação, frase interrogativa direta. Porque nós temos a frase interrogativa indireta, sem ponto de interrogação. Por que não aconteceu a audiência? Ponto de interrogação. O juiz não disse. Por que não aconteceu a audiência? O juiz não disse.
Frase interrogativa. Agora eu vou inverter. O juiz não disse por quê. Desculpem. Frase interrogativa. Uso dos porquês, porquê separado. Porque cancelou a audiência. A oitiva das testemunhas. O juiz não disse por que cancelou a audiência. Aqui nós temos, na segunda oração, uma frase, temos aí então uma frase interrogativa indireta, sem ponto de interrogação, apenas o ponto final. Aqui está subentendida a pergunta. No momento que eu inverter, por que cancelou a audiência? Ponto de interrogação. O juiz não disse. Inverteu, surge então a nossa frase interrogativa direta. Ou seja, apareceu ponto de interrogação, eu tenho a frase interrogativa direta, que está aqui. Mas eu posso ter também a interrogativa indireta. Cuidado então, porque aí o uso do porquê tem de ser separado. Porque é uma interrogação, é um porquê que introduz aí uma interrogação, ok? Apagamos aqui a indireta, portanto, ponto de interrogação na nossa língua. Ponto de exclamação, frase em que eu incluo sentimentos, emoções, né? Eu uso ponto de exclamação, então ponto de exclamação ele reproduz as emoções todas e também as interjeições, né? Vamos ver com emoções aí. Eu te amo. Eu te amo. Uma próclise ali, por causa da frase exclamativa, o T antes do verbo amar. Eu te amo. Uma frase exclamativa. Um ah, uma interjeição. Ah, que bom. Ah, o que aconteceu? Então nós temos o uso do ponto de exclamação nas duas situações, tanto nas interjeições, que são é um tipo de classe gramatical, como nas frases em que eu expresso a presença do sentimento, da emoção. Ok? Uma observação. Evite-se, em texto em língua culta, a repetição do ponto de exclamação. Um ponto de exclamação tem todo o sentimento do planeta. Portanto, não é necessário, como se usa agora no meio social, no WhatsApp, a repetição dos pontos de exclamação, certo? Vimos aí então ponto, frase interrogativa com ponto de interrogação, frase exclamativa com interjeição ou presença de sentimento, ponto de exclamação, ok? Mas nós temos mais pontuação. As reticências aqui, ó. Quando são empregadas? Reticências significam que eu não disse tudo. Reticências podem significar eu dou uma frase, mas não completo, e coloco reticências a indicar que eu não completei aquela expressão. É interessante que eu posso usar reticências também quando eu estou titubeando em dar uma resposta. Então, quando eu escrevo, faço ali um texto narrativo, e quero mostrar que o meu personagem está titubeando, hesitando ao dar a resposta, hesitando em falar, em se expressar, eu posso usar as reticências. Queres partir comigo? A personagem diz, eu? Reticências. Não sei, eu, reticências. Não sei, reticências. Indicando que a pessoa está elaborando a sua resposta, está hesitando em dar a resposta. E aí nós usamos a reticência. As reticências, elas têm esse papel de indicar a hesitação. Mas eu uso para as reticências. Às vezes eu quero que o meu leitor continue a pensar a partir de uma frase feita por mim. E eu uso as reticências. Aquela garota diz cada coisa, e aí vem as reticências. Aquela garota diz cada coisa, lembrando que coisa é uma palavra vazia, né?
Coisa é o nada. O que é uma coisa? Cada coisa e as reticências. E eu fico pensando, afinal, o que é que essa garota diz? O que é que essa garota diz? Ok? Então, reticências, aí 3 casos, né? A omissão realmente não disse tudo que havia de dizer. As reticências a indicarem o vacilar, o titubear ao dar alguma informação, alguma resposta, ou ainda essas reticências que me levam a pensar além do próprio texto. Aspas, destaque. Enquanto reticências significam omissão, aspas, destaque. Eu vou destacar na escrita, porque hoje, pela BNT, muitos casos de aspas na digitação foram substituídos pelo itálico. Né? Mas na escrita, um manuscrito, um texto manuscrito feito à mão, eu deveria usar aspas. Né? Não posso usar itálico num texto manuscrito. Então eu uso aspas, por exemplo, para indicar que a palavra que eu estou utilizando não é do vernáculo português, brasileiro, não é da língua portuguesa, é um termo estrangeiro, e aí eu uso aspas para indicar para o meu leitor que aquele termo realmente é de origem estrangeira, não é da nossa língua. Eu uso também aspas, por exemplo, eu faço um texto e eu uso gírias. Eu quero mostrar que são gírias. Eu uso, entre aspas, as gírias. Posso usar aspas também para destacar uma palavra do texto, até para ironizar. O Fernando é um excelente, o Fernando do Café Concurso é um excelente professor. Se usar essas aspas aí, vou ficar com o pé atrás. Se eu sou excelente, não coloca aspas, eu não preciso de aspas. É uma ironia, né? Nós fazemos assim com as mãos, né? Com os dedos. Um excelente professor, e faço assim um movimento de aspas, né? Com os 4 dedos aí. Então, aspas, de certa maneira, eu vou destacar aquele termo. E aí é uma justificativa, né? É uma gíria, não pertence à língua portuguesa, né? É um destaque mesmo que eu quero dar. E, finalmente, o ponto. O ponto é o fechamento do período. Né? O período eu fecho com ponto, com reticências, eu posso fechar um período com reticências, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Não só com ponto, mas o ponto é um dos que indicam que eu estou fechando o período, a minha frase. E também nas abreviaturas, né? Eu abrevio, por exemplo, a palavra substantivo, coloco toda a primeira sílaba e avanço até a consoante da segunda. Eu ponho um ponto a indicar que eu abreviei a palavra, ok? São os principais tipos de pontuação, né? Principais tipos de pontuação. Proibido o emprego de pontuação. Vamos ao nosso próximo segmento. Nós não separamos o sujeito do verbo de jeito nenhum. Não separamos o sujeito do verbo. Por quê? Porque o verbo expressa o que o sujeito, a ação do sujeito, praticada por ele, sofrida por ele, o estado. Né? Então eu tenho assim, o aluno, ou os alunos, vou colocar no plural, os alunos fizeram a prova do seu concurso. Então, senhores, eu não separo, só vou pegar aqui uma outra cor, por favor, me permitam, eu não separo o sujeito do próprio verbo. Aqui, ó, regra 1. Os alunos é o sujeito de fazer. Erro grave separar. A não ser que eu tivesse alguma coisa introduzida aqui, né? Por exemplo, um adjunto adverbial de tempo. Os alunos, vírgula, na semana passada, vírgula. Teria 2 vírgulas, mas as 2 vírgulas não foram colocadas para separar o sujeito do verbo. Foram as 2 vírgulas empregadas para isolar o adjunto adverbial deslocado. Isolar o adjunto adverbial deslocado. Portanto, nada de pontuação entre o sujeito e o verbo. Nem entre o verbo e o objeto direto. Fizeram o quê? A prova. Nosso item 2, também eu não uso pontuação nenhuma, a não ser o ponto final depois de prova. Então, pecados mortais, separar o sujeito do seu próprio verbo, separar o verbo do objeto direto. O barulhinho aqui é da caneta, ok? Ó. Continuo com o mesmo sujeito. Os alunos gostaram da prova. Refiz a frase,
modifiquei o verbo, trouxe agora um verbo transitivo indireto. Quem gosta, gosta de. E aí nós temos o nosso sujeito não sendo separado do verbo, como convém, e também o verbo gostar não é separado por nenhum tipo de pontuação do seu objeto indireto. E aí temos o terceiro caso. Verbo e objeto indireto. Quarto caso, o verbo e o agente da passiva. A prova é o meu sujeito. Foi feita, dois verbos, verbo ser mais verbo fazer no particípio irregular, foi feita pelos alunos. Inverti a primeira frase, né? Fiz agora a voz passiva. A prova é o meu sujeito, não separo do verbo de jeito nenhum, aqui eu tenho dois verbos, né? E pelos alunos é quem age sem ser sujeito, é o nosso agente da passiva, uma frase na voz passiva analítica. Então, aqui o número 4, nossa regra 4. Não separa o verbo do agente da passiva. E a última questão que envolve verbo é um verbo todo especial, o verbo de ligação. E eu continuo. A prova, sujeito, continuo com o mesmo sujeito, estava, aí é o verbo de ligação, um dos verbos de ligação, o verbo estar, fácil, um adjetivo, a funcionar como predicativo do sujeito. Não separo a prova do verbo estar, que é o verbo de ligação. E não separo o estava do predicativo do sujeito, do adjetivo fácil, que é o nosso item 5. Então temos aí 5 casos, 5 pecados mortais que eu cometerei ao tentar separar sujeito do seu próprio verbo, verbo do objeto direto, verbo do objeto indireto, verbo do agente da passiva, que nós vimos aqui na quarta frase, né? E ainda verbo de ligação do seu predicativo, do predicativo do sujeito. Ele que faz a conexão entre a qualidade fácil e o sujeito à prova. Vamos arrumar espaço aqui para os 2 últimos pecados mortais, os 2 últimos segmentos. Se eu usar qualquer tipo de pontuação entre esses segmentos, estarei cometendo um erro. E é aí que o concurso coloca a pontuação errada. Aí eu vou localizar a pontuação errada, né? Quando eu tenho um substantivo, um nome e um adjunto adnominal, eu não separo o nome do adjunto adnominal. Então eu comprei um livro de poesias. Eu comprei um livro de poesias. O de poesias é adjunto adnominal de livro. Portanto, não separarei de poesias, adjunto adnominal, do substantivo, do nome livro. É nosso sexto pecado. Vamos ao 7º. Eu tenho certeza da aprovação de vocês no concurso. É isso, professor? Eu tenho certeza da aprovação de vocês. Da aprovação. Aqui eu tenho novamente um substantivo, um nome, e aqui com preposição, algo preso a um nome. A diferença entre o 6 e o 7 é que certeza é um nome abstrato. E o alvo da minha certeza é a aprovação. Portanto, estou diante de um complemento nominal, não uma adjunta de nominal. Lembrando que não existe complemento nominal de coisa concreta. Tem de ser abstrato e ele é o alvo do nome que nós temos ali. E aí vimos 7 pecados mortais no emprego de pontuação. 7 pecados mortais. O concurso da frase dada colocará a vírgula, ponto e vírgula, qualquer outro tipo de 2 pontos, separando o que é inseparável. E o que é inseparável? Os itens que estão aqui. Vimos, portanto, caros alunos do Café Concursos, nosso segmento, vimos no segmento anterior, emprego da vírgula. Todos os casos que envolvem vírgula, que é o que mais cai em prova, na verdade, né? Prova de concurso. Vimos agora outros tipos de pontuação frequentes em concurso público. Os principais tipos de pontuação.
Ainda vimos os 7 pecados mortais do emprego de pontuação, um por um com os exemplos. Falta-nos, na verdade, o exercício. Falta-nos o exercício. O exercício é importantíssimo. Vou deixar aqui escrito 4, mas vamos mexer com os exercícios. E aí fecharemos com tranquilidade a pontuação. É importante que você faça o exercício. Alguma dúvida, entre em contato com o Café Concurso. Nós daremos a resposta tão logo seja possível, o mais breve possível. Ok? Então, olhem, já estão acostumados. Ao meu lado, o exercício, eu faço a leitura, faço o comentário e você curte aí. Curte e convida mais e mais amigos a que nos prestigiem. Porque se o curso está evoluindo e dando certo, é porque o número de inscritos tem subido bastante. E também as horas de visualização. Isso é importante, um curso gratuito, queremos que se mantenha assim, mas depende sempre da sua participação, caro aluno, de que você convide seu amigo, seu conhecido, para estar aqui conosco também. Primeiro exercício, 4 exercícios. Por favor, olhe então, banca FEPESE. Assinale a alternativa que apresenta a pontuação correta. Aí diz o seguinte: Dona Celsa, a senhora, por favor, mande preparar a sala de endoscopia e chame a anestesista. Dona Celsa, é o nome da senhora. A senhora, por favor, mande preparar a sala de endoscopia e chame o anestesista. Alguém está com problemas de estômago e estomacais, hein? Uma endoscopia. E aí a frase que está correta. Mas notem, no segmento anterior eu mencionei as questões típicas de concurso. A mesma frase está aí 5 vezes. 5 vezes. Mas cada alternativa apresenta um erro, exceto uma. Né? Na verdade, a frase, para ficar correta, exige 3 vírgulas. A primeira delas, após Dona Celsa, porque é um vocativo, eu dei como a regra de número 3, se não me falha a memória, no segmento anterior. O vocativo deve ser isolado do restante da frase por vírgula. Eu chamo a Dona Celsa. Dona Celsa. Isso é um vocativo, um chamamento. Essa vírgula de caráter obrigatório se justifica por ser Dona Celsa um vocativo. A senhora mande preparar a sala de endoscopia e chame um anestesista. Nenhuma vírgula. Teria uma vírgula só após o Dona Celsa, que é o vocativo. Mas aí eu uso daqueles elementos intercalados, mencionados pelo professor. Né? Por exemplo, isto é, digo, ou seja, além disso, por favor. Por uma questão de delicadeza, a pessoa pede o por favor. Mas o por favor não é nem do sujeito nem do predicado, é apenas uma questão de educação, de delicadeza. A pessoa utiliza o por favor, é um elemento intercalado. E nós vimos que, até o próprio nome já sugere, intercalado e isolado, por isso as 2 vírgulas restantes. A primeira vírgula eu justifico pela presença do vocativo e as 2 restantes pela presença de um elemento intercalado. E a única que apresenta isso é a alternativa A. Alternativa A. Na B faltou uma vírgula após Dona Celsa, que é o vocativo. Na C faltou uma vírgula antes do por favor, que é o elemento intercalado. Na D faltaram todas as vírgulas, ainda sobra uma vírgula lá no final. E a E, o por favor deveria estar entre vírgulas e sobram 2 vírgulas depois. Então, a D e a E são as que apresentam mais erros de pontuação. Né? A B e a C, um detalhe de uma vírgula. E a correta, a nossa correta, certo? Então já temos aí um típico exercício de prova, 5 frases iguais, menos na pontuação. Nosso segundo exercício. Vamos dar uma olhadinha no nosso segundo exercício, por favor? Sempre aqui ao lado, o segundo exercício. E aí eu tenho assim. Assinale a opção em que o trecho apresenta a pontuação correta. E aí temos uma outra proposta, uma proposta diferente da proposta que foi feita pela FEPESE. A Escola Superior de Administração Fazendária dá um pequeno texto, dividido em 5 segmentos, que
são as alternativas, correspondem às alternativas. Eu leio o texto e nós vamos verificar em que trecho do texto há um erro de pontuação. A. O trabalho de combate à dengue, urgente para estancar a epidemia, é dividido em 3 ações básicas. A primeira é de rotina, 2 pontos. O agente visita as casas, verificando a existência de criadouros, trata os fogos com larvicida e orienta os moradores. C. A segunda consiste, na aplicação do inseticida líquido, para a eliminação do mosquito adulto. D. Por último, é feita a aplicação do inseticida pesado, o fumacê, em locais de altos índices de infestação pelo mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Aí temos 2 usos de aposto, na D. E a E. A população deve colaborar, evitando qualquer forma de água empoçada ou reservatórios a céu aberto. Então nós temos 5 frases, todas das 5, 4 estão perfeitamente pontuadas. 2 pontos perfeitamente empregos, porque tem ali a explicação do que faz, qual é a primeira, que é de rotina, o que faz o agente. E a alternativa C, a letra C, dê uma olhadinha na letra C. A segunda consiste. Consistir em quê? Eu completo o verbo consistir. Consistir em quê? Consiste em quê? Ou seja, a vírgula aí separa nosso pecado aqui no quadro de número 3. Separa o verbo do seu objeto indireto. Pecado mortal, alternativa C, apresenta erro. Assinalemos a alternativa C aí. Apresenta erro. Ok? A próxima, vimos 2 exercícios apenas, mais um exercício. A 7, questão de número 7. Vamos, por um momento que seja, cair na real. Na verdade, vamos cair na real, por um momento que seja. A regra abaixo, que justifica o emprego das vírgulas nesse segmento do texto, então foi retirado um segmento de um texto dado para compreensão e interpretação, e aí as questões de gramática, aproveita-se o que está no texto. Para que servem as 2 vírgulas? Elas isolam por um momento que seja. Vamos cair na real. Separar elementos que exercem a mesma função sintática. Não. O vamos é verbo, sair também é verbo, cair, desculpem, por um momento que seja é um adjunto adverbial. Não tem a mesma função sintática de núcleo do predicado, ou seja, o que for. B. Isolar o aposto. Não é um aposto, Aí não tem uma informação, até porque não tem um nome antes. Vamos é verbo. Aposto se refere a um nome, não a um verbo. Só aí já eliminaria a possibilidade de aposto. E aposto não inicia com preposição. Ali nós temos aquele por preposição. Definitivamente aposto não. Adjunto adnominal antecipado. Mas o adjunto adnominal, assim como o aposto, acompanha um substantivo. Vamos é um verbo. Um verbo no presente não é um substantivo. Descartado, assim como foi descartado o aposto, mesmo motivo. Nós não temos um substantivo ao qual se referirá o adjunto adnominal, acompanhará, ou o aposto. B e C descartadas. D. Supressão de uma palavra. Nossa omissão de palavra, principalmente verbo, que nós vimos aqui, como uma das regras no segmento anterior. Também não há omissão nenhuma de verbo aí, de nenhuma palavra. Marcar a intercalação de elementos. Verdade, eu tenho um elemento intercalado aí, por um momento que seja. Um adjunto adverbial de tempo deslocado, por um momento que seja. Mas é um elemento intercalado, sim. Por isso, a alternativa, vamos ver aí na questão, é de Espanha. A alternativa é de Espanha. Temos um elemento intercalado. Um pedido de que, por um momento que seja, caiamos na real. Nossa próxima questão, vimos aí 3, mais uma. Na oração, pássaro e lesma, o homem oscila entre o desejo de voar e o desejo de arrastar. Gustavo Corsão empregou a vírgula aí de uma frase de texto.
o autor, né, Gustavo Corsão. Pássaro e lesma, o homem oscila entre o desejo de voar e o desejo de arrastar. Uma vírgula depois de pássaro e lesma. Trata-se de antítese? Não, nem caberia vírgula, né, para o termo antítese. Não é uma antítese. Indicar a elipse de um termo omitido? Não, também não. Separar vocativo? Não estou chamando nem pássaro nem lesma para ser vocativo, completamente descartado. Separar uma oração adjetiva de valor restritivo? Pássaro e lesma? Mas nem verbo tem. Para separar um aposto? Sim. Homem, o homem, vírgula, pássaro e lesma. O homem ora é pássaro, ora é lesma. Ora oscila, ora está com desejo de voar, ora desejo de se arrastar. Por isso oscila entre um e outro. É o nosso aposto de homem, antecipado ao homem. Homem, vírgula, pássaro e lesma. Antecipei, pássaro e lesma, vírgula, o homem oscila. Então temos aí 4 questões de pontuação diferentes entre si, mas que nos dão uma ideia do que é pedido em concurso. E notem que temos de dominar a justificativa, os casos de emprego, mas também os pecados mortais aí no emprego de pontuação. Basicamente vírgula, né? Os concursos se atêm mais à vírgula do que outros tipos de pontuação, ok? Ficamos aí com pontuação, aguardando o retorno de vocês e, na sequência, mais conteúdo. Temos muitas aulas pela frente. Curtam as nossas aulas, continuem conosco. Café Concursos.